Bem, vamos repercutir esses números então, com destaque aí para o setor de turismo e serviços. Está aqui comigo o André Coelho, coordenador de projetos da FGV. Oi, André, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Tudo bem? Ótimo, André, obrigado de novo, viu, por estar aqui com a gente. André, me diga o seguinte, só para a gente entender e separar um pouquinho, são dois dados aí que eu acho interessante, né? Tem os 11% de crescimento dentro do setor e tem a contribuição no PIB, né? Que é de 3% a 5% mais ou menos, né? Como é que que leitura a gente pode fazer? Eram números já esperados, André? Está dentro da expectativa? Qual é a avaliação? É bem por aí, Sebastião. A expectativa é que o turismo cresça e contribua cada vez mais para o PIB. Na verdade, o turismo foi uma das atividades mais significativamente afetadas pela pandemia, né? O turismo e o setor de serviços como um todo. Então, esse processo ainda é reflexo da retomada pós-pandêmica. O ano de 2022 foi quando o consumidor conseguiu efetivamente colocar o turismo de volta na cesta de consumo, seja para turismo local, seja para viagens mais longas, mas ele conseguiu colocar o turismo aí de volta em atividade consequentemente, as pequenas empresas, pequenas atividades que fazem parte da cadeia do turismo e do setor de serviços como um todo, também voltaram aos seus trabalhos, digamos assim. A gente viu aí na reportagem, tem outros setores que também cresceram, como transportes, como setores industriais. Isso é sempre normal no PIB, a essa variação, mas essa retomada do setor de serviços é uma coisa positiva para a nossa economia. Apesar do viés acabar sendo um pouco de baixa, né, porque no último trimestre, na verdade, houve uma queda, mas o turismo aí, o setor de serviços conseguiu segurar, digamos assim, para que não houvesse uma queda maior, né? E na participação, no caso do PIB como um todo, o turismo, segundo o registro do próprio IBGE, ele contribui entre 3% e 5% do PIB, né? O turismo e toda a sua cadeia. Algumas avaliações internacionais, a WWTTC e das Nações Unidas, acham que o turismo brasileiro contribui até mais, mas o dado oficial do IBGE ainda é esse, o que também é positivo se a gente conseguir, isso é um dado histórico, né? Um dado diante da pandemia, mas a gente entende que a partir de agora a gente vai começar a voltar a recalcular esse impacto e ele poderá aí sim crescer cada vez mais significativamente para o PIB do Brasil como um todo, né? No PIB do Brasil como um todo e fazer o PIB do Brasil crescer também, ajudar. Então, e a gente pode avaliar, então, com mudança de governo aí, tem expectativas novas também por conta disso, André? Muda de alguma maneira? Esse é um ponto muito importante que você mencionou. Nós estamos num governo novo, então a mudança de governo faz com que haja, logicamente, no primeiro ano, uma reavaliação de medidas econômicas, reavaliação de políticas públicas, algumas reavaliações de incentivos que estavam sendo dados no passado. A gente está vendo aí também a questão do petróleo agora, e isso vai passar também pelo setor de serviços. Isso vai fazer com que esse ano seja um ano de mexidas na economia. Mas a tendência é que as empresas, as micro e pequenas empresas, tenham espaço aí para se desenvolver. Assim, o consumo, no caso do turismo, do setor de serviços, tende a aumentar nesse ano, apesar de nós estarmos ainda em retração, mas a gente ainda está num processo de retomada, né? Então, se esse ano passando esse ano, se a gente conseguir arrumar a casa em nível de política pública e de economia, essa pequena escalada desse ano pode se multiplicar ainda mais no ano que vem, fazendo com que pequenos e médios negócios e micronegócios possam crescer ainda mais no Brasil. Agora é interessante, né, André, o quanto é importante pequenas e médias se atentarem para a importância mesmo, a relevância da participação nesse cenário, até para a tomada de decisões, né, do quanto essa contribuição pesa e é importante para a estratégia de pequenas e médias empresas também, né? Entender o que acontece do lado de fora também, né, André? Verdade, essa é uma mensagem muito importante que a gente pode deixar para o micro e pequeno empresário, que a gente até já comentou isso aqui anteriormente, assim, existem fatores externos que interferem diretamente no negócio, né? Às vezes a gente olha para os fatores internos preocupados com a promoção, preocupado com o produto, com o melhor serviço, com as pessoas que estão trabalhando, com treinamento, que
É lógico, tudo muito importante, mas é muito importante que mesmo o micro e pequeno empresário tenham algum conhecimento do ambiente externo, assim, se aproximem um pouquinho desses termos. O que é PIB, o que é taxa de juros, por que a taxa de juros cresceu, o que é o Copom, só entender um pouquinho, não precisa ser um grande especialista, né, para sair daquele discurso de essa parte aí de economia eu não entendo nada e não participo. É muito importante que se participe cada vez mais no nosso mundo disruptivo, com tantas mudanças tecnológicas, com a velocidade tão grande de mudanças que a gente tem, que o micro e pequeno empresário tenham algum conhecimento do ambiente externo, estudem um pouquinho nas redes sociais, procurem alguém, um treinamento gratuito, procurem o Sebrae, tem muita informação no site do Sebrae, para saber um pouquinho mais desse ambiente externo e entender um pouco como o seu negócio pode se posicionar cada vez melhor com as mudanças econômicas externas que acontecem, que impactam no negócio. Né, Muito bom, muito bom. Ótima avaliação, ótimo recado. André Coelho, coordenador de projetos da FGV. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui. Até muito semana que obrigado, vem. Sebastião. Até mais. Prazer.